Ficar de pé para nós fazermos nossa... como eu costumo dizer, né? Quando Jesus chega, algo maravilhoso acontece. Não é verdade? Não tem como nós estarmos na presença de Deus e nós permanecermos da mesma forma. Mas alguma mudança tem que acontecer quando Jesus está. Amém? Vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém, igreja? Amém. E diz assim: mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, um total de 30.000 homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus, Yahvé, Senhor dos exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente para essa missão, e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. E eles partiram, dirigindo com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira, ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Davi irritou-se, porque o Senhor irrompera ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Perez Uzá, castigo de Uzá até o dia de hoje. Nesse dia Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Por esse motivo ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que transportassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Assim que os carregadores da arca de Yahvé deram os primeiros 6 passos, ele já havia sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. Davi, vestido o efode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com brados de alegria e ao som jubiloso das trombetas. Entretanto, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela. E ao observar o rei dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Eles trouxeram a arca do Senhor e a depositaram na tenda que Davi havia preparado. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos, que são os sacrifícios queimados e ofertas de paz e comunhão. Assim que Davi terminou de oferecer os holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão, abençoou o povo em o nome do Senhor dos exércitos. Em seguida distribuiu a todo o povo e a multidão toda que se reunia em Israel, homens e mulheres, a cada pessoa, um pedaço de pão, naco de carne, pouco de vinho e um bolo de uva passas. Em seguida despediu-se do povo e cada um foi para sua casa. Então Davi retornou para sua casa a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel neste dia. O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar
lugar, contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor que eu dancei. Foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahvé, que me escolheu em lugar do seu pai ou de qualquer outro de seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Deus e sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e a me alegrar, e muito mais ainda, exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de quem tu falas, e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um único filho. Amém? Amém. Fecha teus olhos, nós vamos orar um pouco mais. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar essa palavra que é tua. Nós estamos ao Senhor totalmente na dependência da tua palavra, na dependência da tua presença e na dependência do teu falar. Espírito Santo de Deus, que tu possas estar sobre as nossas vidas, reina e paira nesse lugar, como nós já podemos sentir a tua presença. Eu me coloco, ó Deus, para que ser um instrumento teu, usada nessa noite em favor da tua igreja, pela tua graça e misericórdia. Assim nós choramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar. Eu queria pedir para eles desligassem esse último ventilador aí, por favor. Queridos, eu fiz questão de ler todo o capítulo 6, apesar de ser um pouquinho longo, mas para que nós pudéssemos ter uma compreensão baseada naquilo que nós vamos trabalhar nessa noite. Nos tempos de Eli, o pastor já falou várias vezes a respeito desse momento em que a Arca da Aliança, a Arca de Deus, que Deus havia mandado que Moisés confeccionasse essa arca, era um objeto que representava então a presença de Deus, um objeto sagrado. Mas nos dias de Eli, então, em confronto entre os israelitas e os filisteus, eles tiveram a Arca da Aliança roubada. Porque, na verdade, quando começou esse primeiro confronto, os israelitas perderam 4.000 dos seus homens. Então, eles falaram assim: quem sabe, se a gente trouxer a Arca de Deus juntamente conosco, a gente vai sair ganhando nessa guerra. A gente vai sair nessa batalha vencedor. Na verdade, os israelitas, quando tensionaram levar a Arca de Deus junto deles, mais parecia, mais representava para eles um amuleto do que propriamente a presença de Deus. Isso representa muitas pessoas que estão passando por problemas, batalhas e guerras, e só buscam a Deus como um amuleto para que Ele possa resolver momentaneamente e instantaneamente o seu problema. E sabe o que aconteceu? Quando os israelitas trouxeram a Arca da Aliança para junto deles, o saldo que estava em 4.000 mortos, agora subiu para 30.000 mortos. Porque a presença de Deus num lugar de maldição, num lugar de perversos, ela não abençoa. Deus só abençoa quando há um justo no seu lugar. Lá em Provérbios 3:33 diz assim, 3:33, o Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. Se a motivação de buscar a Deus foi apenas para Ele resolver os nossos problemas, Deus que sonda o coração, Deus que conhece, a palavra diz que ainda que a palavra nos venha à boca, Ele já sonda o nosso coração, já sabe a motivação do nosso coração. E quando nós não queremos de fato a presença de Deus, mas os presentes que Deus pode proporcionar, de nada valerá essa busca. Será uma busca totalmente de barganha. E Deus conhece e sonda as motivações do nosso coração. Amém? Nós estamos falando nesse texto, já começou no domingo passado, sobre a restauração do altar. E Deus me trouxe à memória esse texto porque ele muito tem a ver com aqueles que desejam iniciar o ano de 2021 com um altar restaurado. Mas não vai ser um passo de mágica, nem um botão que você vai ativar para que a restauração do altar aconteça na sua vida e na sua casa e na sua família. É necessário que passemos por processos para que possamos vivenciar e estabelecer os princípios de Deus, porque Deus, Ele não despreza os princípios que
Deus é aquele que estabelece princípios, que estabelece conceitos, e Ele mesmo não abre mão dos princípios que Ele estabeleceu, para que nós alcancemos o fim, alcancemos a possibilidade de termos o nosso altar restaurado. É necessário que passemos pelo processo e cumpramos os princípios que Deus tem nos chamado, para que voltem a ser estabelecidos. Amém? Então, quando essa arca ela é roubada, Eli, quando chega a notícia que juntamente com os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, o pastor já falou muito a respeito, que esses 2 jovens já haviam transformado a casa de Deus num lugar de prostíbulo, na verdade, porque eles usavam o altar de Deus para se prostituir com as mulheres. Então eles não tinham reverência, eles não tinham temor, eles não tinham nenhum nível de honra a Deus. Quando ele então finalmente fica sabendo que os seus 2 filhos haviam morrido nessa batalha, mas vem também a notícia que a arca de Deus havia sido capturada. Ele então, que era um homem pesado, tomba e quebra o pescoço e morre. Então essa arca, ela agora vai viver um tempo com os filisteus, porque enquanto que para os israelitas estar com a arca poderia ser um amuleto, para os filisteus isso poderia representar uma humilhação. Porque perder a arca de Deus, a arca da aliança, para o povo de Deus, representava um sinal de humilhação, de derrota. Os filisteus então levam a arca de Deus e colocam no templo de Dagon, que era um dos deuses que eles idolatravam. Quando eles põem do lado da estátua de Dagon, no outro dia, quando eles vão ao templo, a estátua de Dagon está no chão, erguida no chão. Então eles levantam a estátua de Dagon e mantêm a estátua do lado da arca da aliança. No outro dia, não apenas a estátua estava no chão, mas estava sem a cabeça e sem os membros. E aí os filisteus começaram a perceber o seguinte: várias pessoas, toda a sua comunidade, várias cidades vizinhas, começaram a sofrer de pragas, de tumores e de enfermidades. E aí eles começaram a perceber o seguinte: tem alguma coisa errada. Porque eles começaram a pensar que toda a maldição que estava cometendo aos filisteus, as cidades vizinhas, era por conta do Deus dos israelitas. E eles falam assim: olha, vamos nos livrar dessa arca. Isso não está trazendo maldição para nós. E aí os conselheiros então dos filisteus falaram o seguinte: vamos tirar a certeza. A gente vai colocar a arca da aliança num carro de boi. Nós vamos pegar 2 vacas que acabaram de parir, ou seja, vacas que amamentavam, e nós vamos dispensar essas vacas, esse carro de boi com as 2 vacas conduzindo a arca. E a gente deixa os filhotes, os novilhos presos. Por quê? Se essas vacas decidirem voltar com a arca, por conta que elas precisam amamentar, nós vamos entender que essas pragas que têm nos acometido não vêm da parte do Deus de Israel. Mas também, se essas vacas que têm filhotes para amamentar não retornarem, nós vamos entender que essa arca não pode permanecer em nosso meio. E de fato, a arca que foi conduzida num carro de boi por 2 vacas que acabaram de ter filhotes, não voltou. Então, encontraram um lugar de um homem chamado Abinadab para hospedar a arca de Deus. E a palavra diz que essa arca, que representava a presença de Deus, então, ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E a gente fica imaginando o seguinte, e eu falo muito isso, principalmente nas células, é uma coisa que eu falo muito: nós não podemos, de forma alguma, trazer para o âmbito comum a presença de Deus. Nós não podemos olhar a presença de Deus, sentir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus e achar que isso é algo extremamente natural. Isso é algo extremamente sobrenatural. Porque quando a presença de Deus se torna algo comum, nós entramos agora, saímos do nível da intimidade para entrarmos agora no nível da familiaridade. E a primeira lição
que eu gostaria de trazer nessa noite é que a familiaridade espiritual, ela nos conduz à morte espiritual. Vejam só, havia uma casa que fazia 20 anos que a Arca de Deus, a Arca da Aliança estava lá. Aqueles dois meninos, Aiô e Uzá, nós não sabemos a idade dele, mas se eram crianças ainda, quando a arca chegou na casa deles, eles cresceram com aquele objeto na sua casa. Eles se acostumaram a ver pessoas, quem sabe, fazendo peregrinações para fazerem suas orações e petições e se apresentarem diante da arca. Para Uzá e Aiô, aquilo fazia, quem sabe, parte da mobília da casa. A Arca da Aliança de Deus, onde Moisés construiu juntamente com todos os requisitos que Deus direcionou, dando todos os princípios e caminhos para que ela fosse conduzida, para que ninguém pudesse tocar, para que ninguém pudesse olhar. Naquele momento, eles entendiam isso como algo extremamente corriqueiro. Fazia parte da rotina daquela família ter a presença de Deus na sua casa, ao ponto deles não mais terem isso como um privilégio. Eles haviam se familiarizado com a presença de Deus, ou com um objeto que representava a presença de Deus. E quem sabe, muitos de nós também estamos nesse mesmo estágio. E a igreja para nós, quem sabe, se transformou num dia comum. O domingo para nós é aquilo que nós, quando não temos mais nada para fazer, quando não chega visita na nossa casa, nós vamos à igreja, porque afinal não temos nada para fazer, nem a televisão nos oferece boas programações. E aí nós chegamos na casa de Deus, onde está estabelecida a presença de Deus, e nos comportamos como pessoas que são familiarizadas com aquilo, como se nós chegássemos na casa de alguém que todos os dias a gente entra, abre a geladeira, toma água e se sente totalmente à vontade. Deixa eu falar uma coisa para você: esse lugar é santo não é porque eu e o pastor e os meninos do louvor estão aqui. Ele é santo porque o Senhor, que é santo, habita nesse lugar. E nós só podemos entrar no lugar que é santo porque o tal de Jesus Cristo já rompeu o véu que fazia separação entre o santo e o condenado, transformando o pecador em justificado para finalmente ter acesso ao Pai e ser chamado de filho. Nós só temos essa possibilidade porque alguém nos amou de tal maneira que nos possibilitou agora termos livre acesso ao Santo, ao Deus Santo. Porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Nós não somos dignos de estar na presença de Deus. Pedro, quando ele havia passado por aquela passagem que ele tentou a noite inteira pescar peixes, e já estava de manhã e ele já estava lavando as suas redes como um sinal: o mar hoje não foi para peixe. Chega Jesus e fala assim: me empresta o teu barco, eu preciso fazer do teu barco uma igreja. E aí Jesus então usa o barco de Pedro, Jesus prega para aquelas pessoas que estavam ali, e finalmente quando Jesus acaba de pregar, Jesus fala: agora Pedro, volta para o barco, leva o barco para mares profundos e lança novamente as redes. Quando Pedro escuta aquilo, Pedro sendo um homem extremamente experiente como pescador, ele fala: Senhor, eu pesquei a noite inteira, o mar não está para peixe. Eu passei a noite inteira lançando a minha rede e nada pesquei. Mas, confiando nessa palavra, confiando no Verbo que se fez carne, confiando no Deus encarnado que está aqui comigo, eu voltarei e lançarei a minha rede. Aí sabe o que acontece? Quando ele vai e volta para o mar, ele começa agora a lançar as redes, e as redes agora voltam cheias de peixe. Sabe qual é o sentimento que invade o coração de Pedro? Ele chega para Jesus e fala: não te aproximas de mim, Jesus. Eu sou um homem pecador. Não te aproximas porque tu és santo, eu sou pecador. Ele reconhece
que ele está diante de Deus. E ele tem um entendimento que ele não merecia estar diante de Deus. Porque nós podemos confundir, e isso é um caminho muito próximo. Existe uma aproximação muito grande existe uma diferença, na verdade, grande entre intimidade e familiaridade. Quer ver? Nós passamos a vida inteira sendo criados na casa dos nossos pais. Aí nós crescemos, nos casamos e constituímos a nossa casa, a nossa família. E aí, se você só vê o seu pai, se você mora numa cidade distante da sua mãe e do seu pai, e você vai visitá-los, quando você chega na casa que você foi criado, na casa que você nasceu, pode até ser os mesmos móveis, a mesma geladeira, mas você já chega cheio de dedo. Por quê? Porque você perdeu a intimidade. Você sabe que aquele ambiente, ele é familiar. Mas por que você não está lá todos os dias? Porque você não se relaciona todos os dias com aquelas pessoas. Logo você tem dedo, você fica cheio de dedo para abrir geladeira, para mexer. Por quê? Porque embora familiar não é mais um lugar íntimo. Lugar íntimo é a nossa casa. Lugar íntimo é o nosso quarto, a nossa cama. E aí sabe o que acontece? Davi então começa a ficar incomodado. Porque quando ele assume o reinado, ele percebe que ele precisava restaurar, trazer de volta a Arca da Aliança. E aí ele manda então construir um templo. E ele faz todas as projeções, todos os planos. Ele segue à risca tudo aquilo que poderia dar certo para transformar a volta da presença de Deus em um grande evento. A gente observa o seguinte: 30 mil homens haviam sido mortos na batalha pelos filisteus. Não é coincidência. Mas Davi contrata agora 30 mil homens para participar do cortejo. Como se fosse assim: já que foram 30 mil humilhados, serão 30 mil agora exaltados. E a gente fica imaginando, se nós fôssemos trazer para o contexto, era como se fosse o seguinte: nós fôssemos inaugurar um grande templo aqui em Gravatá. Nós pegássemos o maior galpão dessa cidade e a gente mandasse colocar tudo do bom e do melhor, porcelanato, tudo do bom e do melhor, a iluminação mais atual, mais revolucionária, o som de última qualidade, contratava os melhores músicos do gospel, fazia aí uma movimentação nas redes sociais, divulgava, fazia marketing, pagava aos propagandistas para mostrar que vai ter uma grande inauguração. Davi foi aquele. Ele mandou providenciar, construir um carro próprio para trazer a Arca de Deus. E era um carro de boi também, onde os filisteus roubam a arca e mandam a arca embora. Davi fala: eram 30 mil homens que morreram, eu vou contratar 30 mil agora. Eles roubaram a arca e levaram através de um carro de boi, eu vou mandar fazer um carro de boi agora de primeira. Se eles colocaram a Arca de Deus em qualquer carro de boi, eu vou mostrar que eu vou colocar no melhor carro de boi. Ele manda construir um carro de boi. Ele contrata os músicos, ele contrata as pessoas para o cortejo, ele prepara o melhor carro para carregar a arca, mas ele esquece do principal. Porque quando ele tira a Arca da Aliança, na verdade os filhos de Abinadab tiram a arca e colocam-na sobre o carro de boi, e vem aquela comitiva. Em um dado momento, as rodas do carro tropeçaram em pedras. E Uzá, um dos filhos de Abinadab, na reação de alguém que reage muito sem pensar, tenta segurar a arca. E a palavra de Deus diz que Deus se irou com a atitude de Uzá e o feriu pelo seu erro. E Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Aquilo que era para ser um grande festejo, um cortejo de festa,
um grande evento se torna agora numa grande tragédia. E Davi se ira também, fica aborrecido com Deus, porque Davi se irrita, porque o Senhor romper a ira sobre Uzá, ele ainda fica aborrecido, como se ele pensasse, mas eu não já fiz o melhor? Eu não já contratei os melhores para te dar honra? Como é que o Senhor transforma agora um grande evento num grande velório? Porque era isso que tinha acontecido, uma grande tragédia. Alguém fulminado diante de mais de 30 mil pessoas. E Davi, quando ele percebe isso, ele fala, peraí, tem alguma coisa errada. Se Deus se irou e entrou com justiça sobre um homem que ousou tocar na sua arca, eu devo ter feito alguma coisa errada. É nessa hora que Davi percebe que ele não podia conduzir a arca de Deus naquele dia. E aí, naquela perspectiva de muita gente, existia uma casinha de um homem chamado Obed, conhecido como Obed-Edom. Edom porque ele era um edomita, era o lugar de onde ele vinha. Obed, então, que era de Gate, não era um homem preparado para receber a arca de Deus, porque ele não fazia parte dos israelitas, ou seja, dos escolhidos de Deus. Porque precisavam ser nomeados guardiões também, além dos levitas, que precisavam conduzir a arca, porque apenas os descendentes da tribo de Levi tinham autorização de conduzir a arca, mas não era conduzir e tocar, porque a arca ela tinha algumas argolas para passar nos varais, então eles colocavam os varais aqui nos lombos, eles não tinham contato direto com a arca. Então apenas os que tinham a descendência de Levi podiam fazer esse ritual. E tinha um guardião da arca. Mas Obed era apenas servo, porque o nome representa servo. Servo de Edom. Era um qualquer um. Era um improvável. Obed era aquele que você olhava e ele passava por você 10.000 vezes e você nem percebia quem ele era. Ele era qualquer um. E Davi então fala assim, olha, deixa eu colocar a arca da aliança. Eu vou consultar a Deus o que foi que nós fizemos de errado, mas eu quero te pedir que você possa hospedar a arca de Deus na tua casa. A casa do improvável se torna um lugar de prosperidade. Amém? Olha como é que Deus faz. Deus usa a casa de um homem totalmente fora de linhagem, um homem que não foi nomeado para ser guardião, que não era da descendência de Levi, e Deus fala, é nesse lugar que eu vou agir, é nesse lugar que a minha presença vai se estabelecer, porque não adianta, Abinadab estava 20 anos com a presença de Deus, e nada de extraordinário aconteceu, mas quando Deus está na casa de alguém que ele escolhe, de alguém que o reverencia, de alguém que o honra, de alguém que coloca Deus acima de todas as coisas, aí Deus vem com presença, aí Deus vem com visitação, aí Deus vem com prosperidade, aí Deus vem com milagre, aí Deus vem com resposta, aí Deus vem com visitação, aí Deus vem com restauração, aí Deus vem com cura. Aleluia! Deus, onde ele estiver estabelecido, que ele seja de fato o primeiro, aquele que é importante, ele se estabelece e faz coisas acontecerem. Não é onde ele está, mas é com quem ele está. Aleluia. Não é o lugar, é com qual a pessoa que vai estar com ele. E aí sabe o que acontece? A palavra diz que a arca permaneceu na casa de Obed por 3 meses, 90 dias. E sabe o que acontece? Foi suficiente para que ele pudesse ser abençoado. Deus o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. A mulher não tinha filhos, começou a ter filhos. O homem não tinha prosperidade financeira, começou a ser próspero. O homem não tinha nada, começou a ser alguma coisa. O homem não era nada, começou agora a ser alguma coisa. Vocês estão entendendo? Quando Deus entra na casa de servo, de alguém que de fato o reverencia, de alguém que de fato o coloca no lugar, ele estabelece agora lugar de honra, lugares altos agora. Ele faz agora você sair de um degrau de improbabilidade para os outros e faz agora com que o nome desse homem esteja no livro da Bíblia, para que hoje nós lembremos
da intimidade. Talvez nós estejamos escutando desde que começou agora, o último domingo o pastor pregou a respeito da restauração do altar. E nós já pregamos a respeito desse tema, acho que no ano passado. E talvez quem já está conosco desde o ano passado falou assim, a gente vai escutar a mesma coisa. Essa mensagem da familiaridade foi pregada semanas a fio, em 2019. Eu vi aqui no meu caderno, há 2 anos atrás. 22 de janeiro de 2019. E talvez você que estava em 2019 falou assim, de novo isso? Porque talvez você precise ser lembrado que você se familiarizou com a presença de Deus, mas você não está íntimo da presença de Deus. O fato de você estar semanalmente na igreja, o fato até de você, quem sabe, estar assumindo algum cargo dentro da igreja, não te torna íntimo de Deus. Porque intimidade, ela vem com relacionamento. E intimidade, ela só pode vir com princípios sendo estabelecidos. Quem deseja de fato ter o altar de Deus restaurado na sua casa, precisa passar pelo princípio da obediência. E a obediência tem que levar à renúncia. Não há um só homem na Bíblia, nem uma só mulher, que escutou de Deus uma missão e que não precisou renunciar às suas próprias vontades. Deus não perguntou para Abraão se ele desejava sacrificar Isaac. Ele simplesmente pediu Isaac. Deus, quando chegou para Moisés, falou, vou te levantar para ser resgatador. E ele fala, eu que mal sei falar, mal sei me pronunciar. Deus falou assim, olha, eu te capacito, não se preocupe, porque sou eu quem faço. Sou eu quem estou falando. Renuncie a sua vergonha e faça. Todas as vezes que nós escutarmos que Deus está nos chamando para viver um lugar de intimidade, precisamos passar pelo processo da obediência e da renúncia. Sabe o segundo princípio para você restaurar o altar de Deus? Prioridade. Levar Deus a sério. Não tem como você buscar todas as demais coisas, todas as demais pessoas, e você esperar que Deus priorize a sua vida porque você é bonitinho. Se você não coloca Deus em primeiro lugar, por que ele tem que se inclinar logo que você se abate, se ajoelha e ora? Quando ele tem outros filhos que estão aos seus pés 24 horas por dia. Reverência. Aquele que leva as coisas de Deus com excelência. A palavra de Deus diz que maldito é o homem que faz a obra de Deus de forma relaxada. Isso é uma condenação. Se alguém deseja de fato fazer algo para Deus, não porque o pastor está lhe comissionando, mas porque você sente um chamado, seja para o que for, se for para varrer o chão da igreja, para deixar a igreja preparada no domingo, varra como se fosse a sua casa. Aquilo que você for fazer para Deus, faça com excelência. Porque senão você traz maldição para você, porque Deus diz, maldito é aquele que faz de qualquer forma a minha obra. Não é Ele quem precisa de nós, é nós que precisamos dEle. Então, obediência que leva à renúncia, prioridade que leva a escolhas e reverência que leva à excelência. Terceiro princípio, o princípio da honra. E a honra tem que levar ao reconhecimento de quem é que faz todas as coisas. Deus, Ele só é honrado nas nossas vidas quando de fato nós refletimos a imagem dEle. Sabe quando nós desonramos ao Senhor? Quando damos péssimos testemunhos. Jesus o tempo inteiro estava preocupado em glorificar ao Pai. O tempo inteiro Jesus estava operando milagres, expelindo demônios, curando enfermos e falava assim, para que o meu Pai que está nos céus seja glorificado. Quando nós agimos contrário a palavra de Deus, nós estamos desonrando. E aí nós damos falsos testemunhos. E nós somos corresponsáveis pelos que nós trazemos até Deus. E também pelos que não se chegam a Deus por causa das nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? Nós somos responsáveis
pelas pessoas que se espelham em nós e chegam até Deus, e pelas pessoas que não querem saber de Deus pelas nossas escolhas. Porque a pessoa olha para a sua vida e diz assim: esse é o crente? Esse tipo de crente? Não. É um Deus que não gera transformação. É um Deus que pode servir depois de uma seleção de futebol, depois de uma partida, ou depois até de uma visita que você recebe todos os dias na sua casa. E aí, quando nós não honramos a Deus, não adianta pais e mães quererem trazer seus filhos para honrar aquilo que você não honra. Se teu filho e a tua filha não vê o pai e a mãe colocando Deus como primeiro lugar, não me venha com churumelas querendo que seu filho participe da célula e que os líderes de célula de adolescentes e jovens façam milagre. Não vão fazer. Porque se eles não veem que vocês também se comprometem com esse Deus, por que você quer que seu filho se comprometa? Se você manda o seu filho ir para a escola, e seu filho sabe que não tem possibilidade de dizer que está doente, porque muitas vezes eles dizem que estão doentes, e a gente fala: não, eu não vou cair nessa sua história. Você vai para a escola, mas quando chega no sábado, que a gente agora tem as células, você fala para o seu filho: vai, não estou afim. Ora, e na segunda, então, quando ele também falou que não estava afim de ir para a escola, você cedeu? Porque ele vê que você também cede quando você coloca todas as demais coisas acima de Deus. Então, se você quiser altar restaurado, você tem que seguir os princípios, sim, para que a arca de Deus, a arca da aliança, a presença de Deus se estabeleça no lugar que você esteja. Santidade, princípio. Sem santidade ninguém vê a Deus. Impossível. Porque um Deus que é santo não habita no lugar de trevas. Por isso que eu falava, nós demos o treinamento aqui na quinta e na sexta-feira, e as duas meninas, a Rafa e a Rita, falaram a respeito da experiência delas em receber nas suas casas. Mas assim como a Zita recebe na sua casa, né, nós vamos ter outras casas recebendo, e eu falo com as pessoas que vão receber: consagre o seu lar. Consagre o seu dia, ore, jejue e ore, porque eu não vou fazer milagre, eu não consigo fazer milagre, eu não sei fazer milagre, porque de nada adianta, se eu estiver preparada para dar um bom estudo, e eu chegar num lugar onde a pornografia reina, e eu chegar num lugar onde a iniquidade, o roubo, a mentira reina, não adianta, porque eu não vou conseguir fazer milagre, e o Senhor que é santo não age no meio de mentiras, não age no meio de um solo que é totalmente avesso à sua palavra. Então, quando nós queremos de fato o altar de Deus restaurado, nós precisamos também preparar e santificar. Josué estava com o povo diante de uma grande promessa. As margens já de Canaã, praticamente já vislumbrando Canaã. E Deus falou: olha, chegou o tempo. Vocês vão atravessar agora o Rio Jordão e vocês vão pisar em Canaã. Mas antes, Josué, é necessário que você clame a todo o povo, aos milhares que estão com você, que se santifiquem. Porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Mas antes vocês têm que passar pelo processo da santificação. E a gente fica imaginando que, quem sabe, aquelas últimas 24 horas dos israelitas foram resolver as suas mazelas diante de Deus. Porque a santidade é ir de encontro àquilo que nós naturalmente não faríamos. A santidade é a gente mortificar a carne para que o Espírito de Deus prevaleça. A santidade é você perdoar quando na verdade você não gostaria de perdoar, até tem razões para não perdoar. Mas é mortificar a sua vontade. Sede santos como eu sou santo, diz Paulo. E porque ele estava baseado em Jesus, ele conseguia se santificar. Se você quer ver a Deus, você precisa passar pelo processo de santificação. E sem santificação, a santificação é mortificar a tua carne, é mortificar a tua vontade. E por último é a renúncia. A renúncia, ela tem que levar à abdicação. Tem que nos levar a um lugar de fato nós sacrificarmos, nós chegarmos num ponto de a gente falar assim para Deus: eu não gostaria de fazer isso,
Paulo vai dizer, olha, o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, mas o mal que eu não gostaria de fazer, eu faço. Paulo sabia o que é andar na contramão da sua carne, mas isso nos leva a um lugar secreto de intimidade. Todas as vezes que nós abdicarmos daquilo que a nossa natureza pede, daquilo que nós somos vencidos pelo pecado e dizemos, não, pecado, você não me vence mais, porque eu escolho ser íntimo do Senhor, porque eu escolho um lugar de santificação, porque eu escolho um lugar de presença. Você, carne, não pode mais prevalecer sobre mim, porque eu escolho restaurar o meu altar, passando pelos princípios. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é algo sobrenatural, é totalmente extraordinário. Você está em um lugar, Deus está nele também. Quando você está num lugar e você diz que Deus falou, o que você vai fazer com a voz de Deus? Você vai desprezar aquilo que Deus falou para você? O que você acha que você é? Que um Deus santo, que está no seu trono de glória, com os querubins e serafins cantando 24 horas, declarando que Ele é santo. Aí num dia como hoje, você chega num lugar que é a casa de Deus, e Deus usa quem quer que seja o pastor, a pastora, o louvor, não sei, para falar com você. E você reconhece que Deus falou com você, e você simplesmente não muda a sua vida a partir daquilo que Deus falou com você. Não despreze a voz de Deus, porque quando nós não damos mais valor, a voz de Deus ela se torna escassa, como foi nos dias de Eli. E a pior coisa para um filho de Deus é não escutar mais a voz do seu pai. A pior situação é quando a gente acha que é familiar demais estar no culto, é familiar demais escutar o louvor, levando às alturas aqueles hinos que nos tocam. É familiar demais abrir a Bíblia, levantar, sentar, ouvir o pastor pregar, sentir o arrepio, mas sair daqui e a sua vida não passar pela metanoia. Nós precisamos passar pela transformação de mente, e nós precisamos prestigiar e supervalorizar quem está aqui. É o Deus Todo-Poderoso, é o grande eu sou que está em nosso meio. Não é qualquer um, não é tua esposa, não é teu marido, não é teu filho. Esse aí é substituível, mas Deus não. E terceiro e último ponto, para um altar restaurado, é necessário que haja humilhação. Sabe o que Davi percebe? Na segunda vez, chegam para ele e falam, olha, a arca de Deus está abençoando lá a vida da casa do Obed, viu? Estamos ouvindo falar, Deus tem feito maravilhas naquele lugar. E Davi então fala assim para ele, eu tenho que agora fazer a coisa certa. E aí Davi agora não se preocupa mais em contratar 30 mil pessoas, nem confeccionar um carro novo para trazer a arca de Deus. Ele agora segue os princípios. Ele agora obedece a lei. Ele agora obedece o que Deus de fato quer. Ele agora faz exatamente a vontade de Deus. Aí sabe o que acontece? Quando ele vai chegando já próximo, a presença de Deus era tão grande, era tão espetacular, que naquela hora o rei Davi se despe do seu manto real, porque naquela hora de nada ele adiantava ser rei. Ele só se mantém agora com a roupa de sacerdote, porque ele se vê agora como um sacerdote. E ele começa a dançar, e todos que estão com ele, os seus soldados, os seus servos, todos começam a ser cheios da presença de Deus, ao ponto que a sua esposa estava lá, avistando de longe a chegada do seu marido com a sua comitiva, e parecia ser muito escandaloso um rei estar com uma roupa de linho transparente, quem sabe mostrando um pouco da sua nudez, mas um homem totalmente despreocupado em estar agradando aos outros, mas estava agora preocupado em agradar ao Senhor.
aquele que havia contratado pessoas, agora ele falou: de nada vale eu ter uma multidão se a presença de Deus não estiver comigo. De nada vale eu ter um templo homérico se a presença de Deus não estiver aqui. Quantas vezes ele passa por uma igrejinha pequena, de bairro, e a presença de Deus é palpável, sabe por quê? Porque há busca. E aí é o ponto que a esposa dele, quando ele finalmente passa por aquele momento, despede todo mundo, e ele volta para casa para abençoar a sua família. E a sua esposa então fala: que coisa horrível. Você se portou como um homem vulgar, desavergonhado, deixando a sua nudez à mostra. E a resposta de Davi, que precisa ser a resposta de todos que querem a presença de Deus restaurada, que desejam ter o altar restaurado na sua vida: ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e a me alegrar. E muito mais ainda, ele diz: exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. O que ele está dizendo? Você está achando que o fato de eu ser rei, de eu ser alguma coisa, de eu vestir uma roupa melhor, me faz digno da presença desse Deus que veio nos visitar? Eu sou totalmente indigno de contar com a presença deles. Mas também, se for necessário me alegrar, eu me alegrarei mais. Eu celebrarei mais. E mais ainda, Mical, eu não só vou celebrar, mas eu vou expor agora as minhas fragilidades. Eu vou me expor diante de Deus e vou me humilhar. Se necessário for, eu me rebaixo, para que Ele cresça e eu diminua, contanto que Ele apareça e eu desapareça. Se for necessário, eu me despido das roupas de marca, para que Ele seja de fato glorificado na minha vida. Eu farei. Se for necessário que eu faça renúncias, que eu deixe de comer para alimentar o Espírito de Deus que pode, através da minha vida, me usar, eu farei. Eu me humilharei, eu me rebaixarei, porque não é qualquer um que está nos visitando, não é qualquer arca, não é qualquer palmeira que está chegando aqui, é a presença do grande Eu Sou que nos visita. Você pode entender isso? É a presença de Deus, não é qualquer presença. A chegada do Senhor em nossa rara é totalmente extraordinário. Você sabe que um Deus tão grande como Ele é, aprove a Ele numa noite dessa falar com você e te chamar de filho novamente, e dizer: restaura o altar, faz agora direito, conserta agora os erros. Eu não estou olhando para a aparência, eu não ligo para isso. Eu não ligo a forma como você chega até mim, agora eu quero saber a motivação. Porque se você de fato quer altar restaurado, passe pelos princípios da restauração. Obedeça a palavra de Deus. Santifique-se ainda mais. Mortifique a sua carne. Priorize a Deus. Coloque-o em um lugar de honra na sua casa. Coloque-o num lugar onde teus filhos reconheçam quem é o Deus de Yahvé, o Deus de Jacó, de Abraão, e é o Deus do pai deles também. Que a partir daí, o altar de Deus seja restaurado na tua vida, na tua casa e na tua família. Amém? Amém? Amém. Vamos nesse momento ficar de pé. Nós vamos cantar um louvor a respeito disso. Existe um lugar que, assim como Davi percebeu que sem chegar nesse nível de quebrantamento, chegar nesse nível de humilhação, não poderia atrair a presença de Deus. Nós precisamos também, porque há um coração quebrantado, há um coração humilhado, o Senhor não resiste.